HDOC 360, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos entrevistar o CEO do Grupo HDOC. Estamos aqui com o Dr. Ayrton Dantas. Seja muito bem-vindo. Para não ficar diferente do anterior, eu acho, tomara que eu tenha feito isso com o Dr. Nilton, vamos fazer um brinde de café. Muito bom receber você aqui, muito obrigada. Prazer, eu sei meu. que quem faz a gestão de tantas empresas normalmente não tem tempo, então é um tempo precioso ter o senhor aqui com a gente. Perfeito, mas é um prazer estar aqui, é sempre um prazer falar sobre o Grupo HDOC, né? Então, esse tempo é um tempo de investimento, né? Não é um tempo desperdiçado. Falar sobre o Grupo HDOC, falar sobre o que a gente gosta, sobre o amor que a gente tem por essa empresa, por esse grupo, é sempre muito bem-vindo. Doutor, o senhor é CEO do Grupo HDOC, que tem muitas empresas, né, todas relacionadas com saúde, mas o senhor veio da onde? Como foi que pousou, digamos assim, caiu nessa área da saúde? Como essa área da saúde te captou? Eu vou lá pro passado. Eu sempre quis, na realidade minha formação é direito, né? E eu sempre quis fazer direito. Tinha uma vertente da família, principalmente minha mãe, que sempre me puxava para a área da saúde. Tem que fazer medicina. Assim, acho que como muitas outras famílias, muitas outras mães, nessa época puxavam muito para o lado da saúde, né? Mas eu sempre gostei muito, sempre estudei muito para as matérias afetas à saúde. Mas... Algumas gerações atrás, os pais só queriam que os filhos fizessem. Ou eram três coisas. Há muito tempo atrás. Ou era padre, ou era médico, ou era na área jurídica, ou era direito. E aí, acho que médico era, assim, um dos queridinhos dos pais. E aí foi bem assim, mas eu sempre estudei, mas queria direito. Quando eu fui prestar o vestibular, eu fiz a inscrição na faculdade de medicina, mas fiz a inscrição também na faculdade de direito. E aí eu fui para a prova, era no mesmo dia. Fiz a prova de direito, passei, comecei a cursar. Minha mãe super apoiou. Mas como Deus surpreende a gente, né? E o destino vem e decide a coisa de acordo com a vontade dele, né? Eu, desde o dia 1, comecei a trabalhar com o direito da saúde, com o direito médico. Então, a minha atuação, meu primeiro cargo, minha primeira experiência na advocacia foi uma assessoria dentro da Secretaria de Saúde do município de Fortaleza. Eu vim lá do interior do Ceará, do Cariri, de uma cidade chamada Missão Velha, próxima a Juazeiro do Norte. Passei na seleção aqui e a primeira oportunidade foi trabalhar com saúde, dentro da Secretaria de Saúde. O que não é tão comum, né? Para quem se forma em direito. Não. Nem o mais fácil. Não. Porque eu acho que, assim, eu posso estar bem enganada, mas o mais fácil que eu escuto dizer, assim, de amigos que já se formaram em direito, é você ir logo para a área criminal. Isso. Né? Ou o trabalho, ninguém gosta tanto. É bem mais complicado, mas tem muitas causas, né? Isso. A saúde não é tão simples. Ou o que é comum até hoje, né? Você ingressar direto em um escritório corporativo como advogado associado, né? Então, eu passei bastante tempo na Secretaria de Saúde, depois ingressei em escritórios corporativos e no escritório corporativo sempre continuei tratando, além do lado empresarial, com empresas com foco na saúde. Então, quando eu vim para o Grupo HDOC, ainda vim como COAP, ainda sem a estruturação do Grupo HDOC, né? Eu vim como diretor jurídico. Então, permaneci como diretor jurídico, estruturei, junto com o nosso time, a Hold, que em primeiro momento se chamava Grupo Coap Saúde, e aí, em um momento seguinte, a gente passou a chamar de Grupo HDOC Saúde, né? Então, cheguei como diretor jurídico, mas sempre tive uma inclinação muito forte à gestão. Eu tenho mais de 15 anos de advocacia, mas durante esses 15 anos, eu sempre trabalhei com muito foco na gestão dos escritórios também. Então, fazia a coordenação geral dos escritórios, coordenava as equipes de advogado. Então, me metia muito na gestão e sempre tive uma conduta, um comportamento muito proativo de sempre conhecer a fundo a atividade do meu cliente. Então, eu queria ir até lá, conhecer o chão de fábrica, conhecer como é que ele faz, por que ele faz, por que tem que ser daquele jeito. Então, e sempre gostei muito de negócio também. Então,
fui aliando uma coisa a outra, então as contribuições que eu levava para os meus clientes e eu trouxe para o Grupo HDOC não eram só jurídicas, eram, no final das contas, de gestão, de negócio, em diversas outras áreas. Foi aí que eu consegui, efetivamente, ter esse reconhecimento aqui dentro e galgar o posto de CEO do grupo. Maravilha, e a gente fica orgulhoso e feliz de ter o senhor nessa gestão desse grupo tão grande e tão importante. HDOC 360, tornando o mundo mais saudável. Como é que a gente trabalha para tornar o mundo mais saudável? Isso é um sonho ou é uma realidade que a gente tem conseguido na nossa região e aonde perfeito, a gente atua, claro? Perfeito. O nosso propósito eu achei ele muito bonito, é muito altruísta. Você se propor a tornar o mundo mais saudável. E quando a gente fala em tornar o mundo mais saudável, Clarissa, a gente fala em toda e qualquer atividade, né? Em toda e qualquer atividade, sempre o pressuposto básico é pensar se aquilo vai contribuir para um mundo mais saudável. Então, em cada ato, em cada conduta, efetivamente, de cada colaborador do Grupo HDOC, a premissa é pensar de acordo com o nosso propósito. Será que isso que a gente está pensando vai tornar o mundo mais saudável? É importante sempre, antes de dar o pontapé, fazer esse questionamento. Então, o foco tem que ser sempre nas pessoas, efetivamente, né? Pensar no bem-estar das pessoas, pensar em provocar um pensamento, uma inclinação a uma vida mais saudável. Então, todo produto, toda solução de saúde que a gente pensa, sempre pensa voltado para atender o nosso propósito. E eu acho que independente da forma como a gente faz, o amor pelo que a gente faz, pela atividade, pelo Grupo HDOC Saúde, pelo nosso propósito, nos faz pensar 100% do tempo nisso, né? Em tornar o mundo mais saudável. Então, não requer efetivamente infinita tecnologia, não requer infinitos recursos, requer cuidado, requer boa vontade, né? E a intenção realmente de fazer esse propósito acontecer, né? Eu acredito que a gente tem feito isso muito bem no Ceará, eu diria a nível Nordeste, e quiçá, em algum momento, a gente vai fazer isso em âmbito nacional, né? Acredito muito no potencial do Grupo HDOC, acredito muito que a forma como a gente faz saúde, que é uma forma integrada e não fragmentada, é uma proposta totalmente diferente e isso contribui muito para tornar o mundo mais saudável. Doutor, é uma proposta diferente, essa proposta de ecossistema, eu queria que o senhor explicasse como é que funciona esse ecossistema do Grupo HDOC. E, ao mesmo tempo, é o futuro, né? Eu acho que é o que é o melhor para a humanidade. É como funciona melhor. É o que o paciente precisa. Sim. Ou estou enganado? Sim, mas é exatamente isso. A gente costuma ver, Clarissa, em nível nacional. Isso não se limita a regional. A uma premissa regional. O exercício de uma saúde fragmentada, onde o paciente, ele utiliza determinados serviços de saúde, mas se ele precisar de uma continuidade daquela jornada, ele tem que sair e procurar um outro parceiro. Então, isso às vezes espera, às vezes meses, aí tem que ser chamado por um terceiro para ir para um quarto lugar. Perfeito. Né? É exatamente Hoje essa. ainda funciona assim. A saga ainda é essa. Por quê? Muitos pacientes vêm de operadoras de saúde, são clientes de operadoras de saúde, praticam uma saúde verticalizada. Então, algumas soluções de saúde não estão dentro da rede daquela operadora. Dá um exemplo para ficar assim bem mais fácil. Eu vou te dar o exemplo. Tipo minha avó entender. Pronto. Eu vou te dar o exemplo do plano de saúde que ele tem os hospitais para atendimento, clínicas para consultas de especialidades, mas ele não tem o home care. Se a tua avó precisa do home care, ela vai ter uma certa resistência do plano de saúde em atender aquela demanda, mas mesmo cobrindo aquilo, ela vai ter que contar com um parceiro. Então, ela vai ter que contratualizar com um parceiro, conveniar aquele parceiro. Esse é um processo lento, demorado, né? Então, acaba que essa visão de saúde fragmentada, eu não conseguir enxergar o paciente em toda a sua jornada, atrapalha muito o resultado de saúde para o paciente e a percepção dele de atendimento, o nível de satisfação dele. Então, quando a gente fala em um ecossistema, a gente sai dessa saúde verticalizada e passa a horizontalizar a coisa.
De que forma? De que forma que eu consigo enxergar todas as necessidades do paciente. Então, quando eu falo em HDOC 360, é uma forma de enxergar o paciente em todas as suas necessidades, né? Não só na condição de saúde, mas na sua condição social, nas peculiaridades do trabalho que ele exerce. Então, de uma certa forma, enxergar 100% das necessidades e ofertar para ele o maior número de soluções em saúde possíveis, né? Então, ele entra pela consulta clínica de especialidade. Se ele precisar de urgência e emergência, nós temos os hospitais para atender. Temos empresas de remoção, então a ambulância faz o percurso precisar de uma cirurgia, tem condições de fazer dentro dos hospitais. Isso. Precisa do home care, temos o home care. O Serenes vem como um braço também para cuidados paliativos, reabilitação, recuperação. Quando já não dá para ficar dentro do hospital, perfeito, né? Então, a ideia é que a gente cubra toda essa jornada do paciente, do início até o fim dessa necessidade, efetivamente, né? Então, e a ideia de ecossistema, ela tem muito forte a ideia de retroalimentação, né? Então, é o paciente da clínica, da clínica de exames, que eventualmente vai ser encaminhado para o hospital para realizar uma cirurgia. Então, eu estou dentro do mesmo grupo, eu não perco a linha de informação do paciente. Eu sei que aquele paciente ele foi para uma consulta com o Dr. André, cardiologista, na clínica HDOC Fortaleza. A partir dali ele foi encaminhado para uma cirurgia ou para um procedimento dentro do hospital HDOC. Esse médico ele já recomenda o médico que vai tratar dentro do hospital HDOC. Então, isso acaba trazendo um nível de proximidade e empatia muito maior com o paciente, né? Então, o grande lance desse ecossistema é a gente ter efetivamente uma grande oferta, múltipla oferta de soluções de saúde para o paciente, acobertar toda a jornada dele e a gente poder integrar cada um desses passos. E é, né, né? assim que as empresas conversam entre si? É dessa forma? Integrando de acordo com a necessidade de cada paciente. De cada paciente. Então, o paciente, ele está no HDOC Fortaleza, um hospital, mas ele teve ali a sua alta hospitalar, mas vai precisar, por exemplo, de um cuidado em casa, dentro do hospital. Ou de um atendimento de fisioterapia. De fisioterapia. Então, uma troca de curativo, algo do tipo. Então, ele vai precisar, vai para casa, é um paciente que eu preciso de um certo cuidado. Pode ser, dentro do hospital HDOC se recomenda o transporte pelo HDOC urgente. A ambulância, a empresa de remoções do grupo. Para realizar o atendimento em casa, vai o HDOC, o home care, né? O HDOC lá. Então, um negócio acaba alimentando o outro com a necessidade do paciente. Não como uma forma de provocar a utilização daquela solução de saúde, mas de atender aquela demanda dele. Existe uma necessidade dele que pode ser atendida de forma eficaz, rápida e bem recomendada, porque é uma empresa do grupo, né? Então, a gente conhece a qualidade de serviço, conhece a excelência dos profissionais que trabalham. Então, essa integração ela é vital, né? E tem um potencial muito grande de trazer para o paciente um nível de satisfação ainda maior, né? Então, seguramente, o paciente que ele é atendido dentro do grupo HDOC e ele se serve dessas soluções de saúde, a percepção dele do cuidado é totalmente diferente da percepção de cuidado, por exemplo, quando ele é atendido dentro de uma operadora de saúde, e sem crítica à operadora, mas por conta do modelo que é praticado, né? O nosso modelo é um modelo que é tendencioso muito mais a gerar esse maior nível de satisfação e entregar muito mais para o paciente. E é um dos nossos pilares ser um atendimento de excelência e ser um atendimento super humanizado, né? Que é uma coisa básica da saúde, né? Quando o profissional ele entra na saúde, ele é um profissional já que deveria ser tendencioso ou deveria ter essa tendência a um coração voltado à doação, um coração voltado a ajudar o outro, à solidariedade, ao amor ao próximo. Nem sempre isso acontece, né? Antigamente muito mais, com o tempo as pessoas foram muito pensando na medicina e na área da saúde por conta mesmo do status, por conta do dinheiro, mas o que eu acho bonito e interessante é que um dos pilares do Grupo HDOC é voltar a esse início, para voltar a esse primeiro amor, né, de realmente se doar ao outro.
E aí, falando isso, eu queria que o senhor falasse para mim desses pilares, que eu sei que um dos pilares é esse. É o atendimento de qualidade, de ser um profissional humano, mas tem também outros, né? Perfeito. E assim, Clarice, a saúde, como diversas outras áreas, diversas outras profissões, acaba que tudo que você faz com repetição te gera um distanciamento ali daquele atendimento humanizado, né? Você começa a fazer a coisa de forma repetitiva, de forma mais robótica. E a saúde, ela tem que ser enxergada de uma forma diferente, né? De outro lado também, tem a quem argumenta... Eu vou rir, só porque você falou do... Segura aí, não vai se perder, não. Você falou do robô, e aí eu me lembrei de um vídeo rolando na internet muito engraçado, que é assim, é o pior do atendimento. É um humorista fingindo que é um médico, desses bem robô, né? Aí o paciente chega, aí o humorista médico diz assim, não, pode ficar em pé mesmo. Tá sentindo o quê? Então tá, passe lá no... Não, aqui não tem remédio, você passa lá, viu? Não precisa retornar pra cá, não. Certo, você acha que tá com febre? Tá certo, dói aonde? Tá bom, tchau, obrigado, próximo. É o cúmulo, né? Bem... Em pé, o paciente em pé. É bem o contrário do que a gente totalmente oferece. O contrário. Então, assim, além dessa premissa de repetição, existe a condição de que aquele profissional ele está em contato diariamente com diversas dores dos pacientes, com diversas situações, das mais simples às mais graves. Acaba que o nível de empatia acaba mudando, transmutando, né? E a gente sempre trata com os profissionais do Grupo HDOC, sempre falando nesse grande pilar de humanização, né? E muito sinceramente falando, Clarice, aqui não é uma mera argumentação de convencimento para o profissional, sempre se deixa claro para o profissional que efetivamente o profissional da saúde, que não trabalha de forma humanizada e que busca efetivamente atender às necessidades do paciente, ele vai virar commodity, assim como diversos outros serviços são. Tá? Então, vai ser mais um, e efetivamente a tendência é que seja da medicina, a enfermagem, técnico de enfermagem, isso vai perdendo valor no mercado. Então, os profissionais que vão se destacar são os profissionais que efetivamente melhoram essas condições de percepção do paciente. Então, não há como se falar em tornar um mundo mais saudável sem pensar no paciente como o centro de tudo. Então, se o paciente é o centro de tudo, um dos nossos grandes pilares, invariavelmente, tem que ser a humanização. Saber o nome do paciente, olhar no olho, são coisas... É muito mais do que isso, mas começa com coisas básicas, né? Que vem se esquecendo, né, doutor? Às vezes o paciente quer ser ouvido só. Aquilo já resolve. Né? Já resolve grande parte dos problemas dele. Sentar, conversar e dizer para o médico o que ele está sentindo. O médico pode até, na visão técnica, dizer, olha, não tem nada a ver com o seu problema de saúde, o diagnóstico é diferente, mas escutar e entender a percepção do paciente. As dúvidas deles, né? Ter paciência. Ter paciência, sobretudo. Porque né? é o momento em que estamos mais vulneráveis, né? No momento da dor, no momento da doença. Isso. E requer ainda mais empatia do profissional de saúde. Né? Além desse pilar, desse atendimento humanizado, temos outros pilares importantes no grupo? Sim, e eu quero chamar a atenção agora ao pilar de inovação. Né? O grupo ele pensa muito focado em inovação. E tudo que a gente vai fazer, a gente tenta fazer de uma forma diferente, tenta fazer de uma forma inovadora, entregar uma solução de saúde que o mercado não entrega, ou de um modo diferente que o mercado entrega, sempre sem perder de vista o nosso grande propósito, né? Que é tornar o mundo mais saudável. Então, aquilo é a premissa básica. Mas, se a gente puder entregar de uma forma diferente, de uma forma que entregue ainda mais valor para o cliente, para o mercado, a gente vai fazer, né? Então, eu acho que esse é um dos pilares mais importantes também, né? Fora a ética, a transparência e tantas outras, né? Falando em inovação, o que é a inovação, o que é a tecnologia, a inovação para o HDOC 360, para o Grupo HDOC? Porque quando a gente pensa em inovação, muita gente pensa só em máquinas, em alta tecnologia e em tudo aquilo
que até substitui o trabalho humano. Sim. Mas inovação não se resume a isso. Não, nem de longe. Dentro do Grupo HDOC, a gente sempre trabalha com todo colaborador, a gente sempre fala muito sobre inovação. E falando sobre inovação, sempre se deixa claro que a inovação, ela tem diversos tipos, né? Existe a incremental, a radical, até a disruptiva, né? E aí, geralmente, há uma associação natural de que a inovação ela é ligada à tecnologia. Ela pode ser ligada à tecnologia. Tecnologia faz parte, faz né? parte, mas não é o todo, né, da coisa. Não é um fim em si mesmo. Então, quando a gente trabalha inovação junto de cada colaborador do Grupo HDOC, nós falamos em inovação de uma forma a convencer de que ele pode inovar fazendo uma atividade que ele faz no dia a dia de uma forma diferente. Mudar um pouco a perspectiva, enxergar novas formas de entregar, enxergar novas formas de fazer aquilo de uma forma melhor. Então, a excelência, a gente sabe que ela é uma coisa que é dinâmica, né? Você melhora hoje, amanhã tem alguém fazendo melhor, você tem que melhorar de novo e sucessivamente, né? Então, com a inovação é assim também. A gente até tem que... você mudar a forma como... Aí você me ajuda. Nas camas dos pacientes, Sim, o prontuário, o né? prontuário. O prontuário que fica, às vezes, Sim, na cama sim. e que também fica na enfermaria. Até a forma como o paciente, a doença é descrita no prontuário, quando você modifica e humaniza, né? Que hoje em dia se coloca assim, por exemplo, Sebastião da Silva, flamenguista, Sim. gosta de caldo de galinha. Perfeito. Isso é uma inovação. Claramente inovação. A inovação é fazer de uma forma diferente que entregue valor. Então, o resultado sempre tem que entregar valor, tem que gerar valor. Eu não posso fazer diferente só por fazer diferente, isso não é inovação, né? Então, a gente sempre costuma pensar muito dessa forma. Então, não necessariamente a inovação dentro do grupo precisa ser uma inovação disruptiva, aquela que vai mudar o jogo, o ambiente, vai fazer tudo de uma forma totalmente diferente, uma coisa inteiramente nova que ninguém nunca fez. Não é isso. Inovação nem sempre é inventar a roda, né? Inovação é tentar buscar entregar a maior taxa de valor possível para o nosso cliente, para o nosso público-alvo, né? Para as pessoas, fazendo de uma forma diferente, e aí envolve tecnologia, aí envolve pensar em qualificação, trazer muito mais humanização. Então, fazer da forma que a gente faz já foi uma inovação também. A telemedicina já foi uma inovação. Sim. Hoje não se pode mais pensar em telemedicina como inovação, né? Pelo menos 2019 para cá, desde a pandemia, a telemedicina se tornou trivial. Mas na pandemia foi... Mas na pandemia foi uma inovação. Foi disruptivo, né? Foi disruptivo. Então, é exatamente pensando nisso. Uma outra confusão que se faz, que a gente tenta evitar, é que há uma associação natural, por conta do período, por conta do tema muito em alta, em se falar em inovação e se associar imediatamente à inteligência artificial. Então, tudo hoje tem inteligência artificial, né? Se tu brincar, tu pega na prateleira do supermercado café com IA, né? Então, tudo tem IA. É um app, tem IA, é um software, tem IA, tudo tem IA. Então, é sair dessa caixa, né? A gente busca sempre sair dessa caixa. Vamos agir com inovação, vamos entregar com inovação, vamos gerar valor, mas sem cair nessas pegadinhas, nessas fisgalhas. E aqui eu não estou dizendo que a IA é ruim. Por outro lado, eu sou um defensor ferrenho, acho excelente. Mas eu não posso efetivamente ter essas confusões, permitir essas confusões, achar que inovação se liga diretamente só à tecnologia, que inovação é só se eu fizer com IA. E não, se eu entregar valor, se eu enxergar valor naquilo que eu estou fazendo diferente, a inovação ela é perfeita. Doutor, a gente está quase chegando perto do fim, mas a gente tem muita coisa para falar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel social. O Grupo HDOC, ele também pensa no lado social, né, em todas as suas ações. Sim. É muito forte, Clarissa, dentro do Grupo HDOC, a nossa concepção de governança, né? E por falar em governança, ainda mais o Grupo HDOC é um defensor do ESG, né? Onde no ESG, um dos pilares
é de fato social. Então, em tudo que a gente faz, a nossa maior preocupação é também com o social. Como é que a gente vai impactar a sociedade local, a sociedade regional? Como é que a gente vai impactar os colaboradores que estão aqui conosco? É aquele colaborador que está lá na ponta, lá no hospital, que está no home care, o que está fazendo um plantão em um dos nossos hospitais, em uma das nossas clínicas. Então, o nosso cuidado das pessoas não é só com o paciente no final das contas, né? Toda empresa, ela tem como consequência e como premissa básica o lucro, né? Trabalha para lucrar. Mas isso não pode ser um resultado desenfreado, né? A gente sempre pensa no mercado, mas com uma proposta de entregar valor à sociedade, de entregar valor para o paciente, de trazer um impacto de ganho, um impacto qualitativo em tudo que a gente faz, né? Então, essa é uma preocupação muito forte do Grupo HDOC. Tem uma governança muito bem estruturada, muitíssimo bem estruturada, e as preocupações com um desses pilares, que é o social, é realmente uma defesa inegociável do Grupo HDOC. Como é que o senhor imagina o Grupo HDOC daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos eu imagino que a gente vai ter ainda mais fortalecido esse ecossistema, não necessariamente em uma diversificação ainda maior de soluções de saúde, mas de fortalecimento do nosso nome. Eu acredito que o mercado vai passar a conhecer muito mais e melhor o Grupo HDOC Saúde, vai perceber que a gente entrega de verdade, que a gente cuida com humanização. E quero enxergar o Grupo HDOC com atuação nacional, de fato, que o Grupo HDOC saia, quebre a barreira do Ceará, quebre a barreira do Nordeste e a gente tenha realmente... Porque já estamos, né? Já estamos. Mas daqui a 10 anos eu quero ver isso consolidado, bem consolidado. Quando se pensar em saúde, se pensar diretamente no Grupo HDOC. Amém, eu acredito. Doutor, para finalizar, deixa uma mensagem para os profissionais de saúde que estão começando, né, que de repente ainda não conhecem tanto a nossa versatilidade, o nosso tamanho, o nosso ecossistema. Perfeito. A mensagem que eu quero deixar hoje para um profissional que recém-formado, está saindo ali quentinho do forno da faculdade, é que ele não perca efetivamente, ele não se afaste da principal missão dele, que é cuidar, né? Então, em tudo que ele for fazer, em tudo que ele for se propor a realizar, ele sempre leve o cuidado e a humanização como o maior ativo dele, né? A maior entrega do profissional de saúde é o cuidado, é tratar da outra pessoa, é a empatia, é o altruísmo. Então, a preservar essas características, eu acho que são essenciais em todas as profissões, mas sobretudo na saúde, que lida diretamente com o resultado vida, né? Qualidade de vida. Então, esse eu imagino que vai ser, creio muito forte que vai ser o diferencial daqui para frente do profissional de saúde, além do aprendizado contínuo, né? Então, sair da faculdade te habilita a começar a exercer tua profissão, mas o que tu aprendeu até aqui não vai te levar para o futuro. Então, continuar aprendendo, continuar se especializando, continuar buscando entregar de uma forma diferente, melhor, é realmente também uma característica que deve ser preservada. E isso tem uma acolhida muito forte no Grupo HDOC. Então, pense em iniciar sua carreira, pense em começar a trabalhar na área da saúde, pense no Grupo HDOC também. Nos procure, mande e-mail, entre em contato com nossos canais de WhatsApp, que a gente efetivamente tem aqui dentro uma pegada muito forte também em direcionamento do profissional, né? Nós temos como gênese, como origem, a COAP, né, que é uma cooperativa multiprofissional de saúde, que integra hoje o Grupo HDOC, é uma das acionistas, né, do grupo, a principal acionista do Grupo HDOC, e permanece vinculada. Então, essa linha de parceria, essa retroalimentação, ela é muito forte. Então, pensou em saúde, pense no Grupo HDOC. Se você se propõe a iniciar a sua atividade, se propõe a iniciar a sua profissão, lembre de nós e nos procure. É isso mesmo.
A gente já tomou o café, eu te agradeço. A gente brinda agora com água, porque você já explicou bastante sobre o Grupo HDOC. Pode beber uma aguinha, viu, doutor? Excelente. Muito obrigada. Eu vou beber depois, porque eu vou encerrar agora. Muito obrigada pela sua companhia. É sempre bom entender mais e bom ver esse brilho no olhar de quem ingere e gosta, porque sabe que aqui se tem amor mesmo pelo que se faz, e eu vejo também amor no seu olhar. Isso é importante, não é uma coisa feita porque é o trabalho, porque é seu dever. Você gosta do que faz e acredita no Grupo HDOC. Sim, fico muito não é grato. Verdade? Fico muito grato pelo reconhecimento. Obrigada. E ainda mais grato pela acolhida, pela conversa descontraída. Gostou do café? Sempre. Fui eu que fiz. Excelente, Mentira. quentinho. Foi não. Melhor café do Brasil. Fui eu não. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Esse foi o segundo episódio do nosso podcast HDOC 360, tornando o mundo mais saudável. Eu espero que você tenha gostado. Se tiver gostado, porque eu sei que gostou, vai lá no YouTube, começa a seguir a gente, curte, vai ter muita coisa boa para você entender mais sobre o Grupo HDOC e falar sobre saúde também, que importa a todo mundo, né? Tchau, obrigada.